Boa noite, pessoal. Todos sejam muito bem-vindos a essa revisão. Vou trazer aqui pontos importantes, tanto em Geografia e História de Mato Grosso e também Ética, para você que vai fazer a prova delegado de Polícia Civil. Para todo mundo que está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Caíque, trabalho tanto com Geografia e História Regional e também Ética. Tenho aí várias lives que eu já fiz há alguns meses atrás, você pode depois dar uma olhada nesses conteúdos. Boa noite, tem a galera aqui do DF. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Durante as lives que eu faço, elas são, na verdade, uma conversa. Então, vocês podem participar a todo momento, interagindo aqui, trazendo dúvidas, trazendo alguns comentários, porque isso é muito importante. É uma troca de conhecimentos mesmo. Tá travando, mas eu acredito que agora vai dar uma normalizada. Olha, tem pessoal do Amapá aqui. A galera que for entrando, aproveita, né? Eu tô só dando um tempo pro pessoal ir entrando aí na live. Comenta aí de onde você tá falando. Tá travando, mas depois, como a live vai ficar aí disponível, você pode rever e fica tranquilo depois, você não perde o que foi dito aqui, tá? Tá próximo. Ó, o pessoal de Cuiabá, Amapá aqui. Todos bem-vindos. Eu fiquei um tempo aí sem fazer as lives, eu fiz várias lives aqui no Periscope, mas devido ao excesso de trabalho, a demanda de concursos que apareceu nas últimas semanas, foi difícil voltar aqui. Ó, já tem aqui uma participante do aulão. Um abraço para você, prezada. Vamos começar então. Eu vou trazer aqui nessa live, claro que não dá para fazer uma aula extensa de todos os itens, não tem como. Mas nessa live eu vou trazer aqui alguns destaques que eu separei para vocês, com os principais tópicos em história. A gente vai ver toda a evolução histórica do território mato-grossense, desde o período colonial, passando para o período imperial, chegando ao período republicano. Em Geografia de Mato Grosso, a gente vai entender também qual que é a dinâmica socioespacial do território mato-grossense. E em Ética, eu quero trazer aqui alguns conceitos que são fundamentais dentro da filosofia, questões que podem ser cobradas lá na prova de delegado. Ó, interior do interior de Mato Grosso, um abraço para você. Então vamos começar aqui. Primeiro tópico, né, a gente tem que entender o processo de ocupação do território mato-grossense. Então quero falar aqui do início de ocupação através das bandeiras. Pessoal, Mato Grosso, Goiás, esses estados que estão aí na região centro-oeste, eles fazem parte das expedições lá no período colonial que a coroa portuguesa empreendeu com o intuito de assegurar os domínios. Por quê? Havia uma disputa entre a Espanha pelo território brasileiro, foi inclusive dividido através do tratado, né, o Tratado de Tordesilhas, depois nós tivemos lá o Tratado de Madrid. E como os espanhóis eles estavam dominando essa região, eles estavam avançando os seus domínios, a coroa portuguesa começa a incentivar essas expedições. Nós tivemos principalmente as entradas, que eram movimentos expedicionários particulares, porém com o apoio da coroa portuguesa, e também as bandeiras, que também eram esses movimentos expedicionários, só que com financiamento direto da coroa portuguesa. Então Portugal ele incentiva todos esses movimentos para a região oeste, para o que era denominado sertão lá no período colonial. A galera ela tem dúvida em relação ao início, o fato de ocupação do território mato-grossense. No século XVII, final do século XVII para o início do século XVIII, várias entradas, várias bandeiras, até descidas, empreenderam lá naquela região, chegaram até aquela região. Porém, essas missões, esses movimentos, não fixavam ali. Passavam, né, procuravam riquezas, aprisionavam índios, mas não mantinham uma fixação naquela região. O que vai dar início à ocupação do território mato-grossense é a bandeira. Lá no século XVIII, essa bandeira vai chegar na região ali de Mato Grosso, e ela vai de fato dar início, que é a bandeira de Pascoal Moreira Leme. Então o pontapé inicial para a ocupação do território é essa bandeira. Então nós temos uma relação muito próxima entre exploração econômica, que eram os metais preciosos, com a necessidade de fixação naquela região. Essa necessidade de fixação é que vai dar início ao povoamento. Eles chegam lá nas margens do rio Cochipó, em 1718, descobrem lá ouro naquela região, e um ano após a descoberta de ouro naquela região, é fundado o Arraial da Forquilha.
O Arraial da Forquilha, então, é o passo inicial para essa ocupação oficial do território mato-grossense. Claro que antes passaram outras bandeiras naquela região, passaram outros bandeirantes, passaram outras expedições, os índios já estavam naquela região, mas nós temos que falar da ocupação efetiva, da ocupação oficial do território mato-grossense. O pessoal está falando que está travando, como eu disse, né? Infelizmente às vezes acontece devido à internet, mas vou fazer ao máximo aqui para continuar essa revisão, e aí vocês podem voltar depois e assistir o modo reprise. Então vamos lá, pontuando aqui novamente. 1718, chega a bandeira de Pascoal Moreira Leme, lá na região do rio Cochipó. E às margens do rio Cochipó inicia-se a ocupação do território mato-grossense. Um ano após a chegada da bandeira de Pascoal Moreira Leme, é fundado o Arraial da Forquilha. Com a fundação do Arraial da Forquilha, torna-se o Arraial de Cuiabá, após a fundação, né? Então, como eu disse para vocês, é o início efetivo aí da colonização portuguesa naquela região. Outro tópico que é muito importante falar dentro desse assunto são os tratados de fronteira que Portugal fez com a Espanha, principalmente a Espanha, porque Portugal, como eu disse no início dessa aula, tinha interesse em fixar os seus domínios. O primeiro tratado que Portugal faz com a Espanha é o Tratado de Tordesilhas. Então, nós tivemos ali no litoral, inclusive, a criação das capitanias hereditárias, o início da ocupação no Brasil por Portugal se dá naquela região. Isso vai influenciar os domínios espanhóis, porque os espanhóis eles vão avançar a fronteira para oeste do Brasil. Depois, ali, com o Tratado de Madrid, isso se intensifica. Portugal, vendo que aquela região era promissora em metais preciosos, que aquela região poderia ser ocupada efetivamente, começa então a empreender essas bandeiras, essas expedições naquela região. Pessoal, parece que está travando muito aí, né? Quem não conseguir acompanhar, me avisa, por favor. Como eu disse aqui, está tendo algum problema com a própria conexão da internet. Ok, vamos continuar aqui. Nós falamos então do início da ocupação lá no território mato-grossense. Agora, nós vamos chegar aqui na fundação de Cuiabá, e na fundação de Cuiabá a gente vai entender qual era a organização administrativa e também colonial daquelas regiões. Quando em 1719 é fundado lá o primeiro arraial, o Arraial da Forquilha, começa então essa ocupação, as minas de Cuiabá eram abastecidas principalmente através das monções. O que eram as monções? Eram também expedições, só que eram expedições de comércio que saíam principalmente lá de São Paulo e chegavam até Cuiabá pela navegação lá dos rios que estavam na Bacia Platina. Havia as monções fluviais, que eram essas monções que vinham através do rio, as monções através de navegações, como também as monções terrestres. Inicia primeiramente as monções fluviais e logo depois as monções terrestres estavam ali abastecendo, porque nem tudo era produzido na capitania, era produzido ali nos arraiais. Então as minas eram abastecidas com produtos que vinham lá da capital, que vinham lá de São Paulo. Produtos básicos, gêneros alimentícios e roupas para abastecer justamente a população que estava ali naquela região. No ano de 1727, o Arraial de Cuiabá ele é elevado à categoria de Vila Real. O capitão-general de São Paulo, que é Dom Rodrigo César de Menezes, ele oficializa aí justamente a elevação para a categoria de Vila Real. E depois nós temos aí mais tarde a fixação do próprio capitão até o arraial. Ele chega até o arraial, levando o arraial à categoria de vila, e ela se torna Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. A administração dele é muito importante a gente destacar isso daqui. Eu já vi algumas questões de concursos anteriores, pontos que são importantes da administração dele, que marcam a administração e vão provocar uma série de tensões políticas, tensões administrativas. Eu destaco aqui, primeiro, havia a cobrança de impostos, como é o caso do quinto, 20% da produção do ouro que era extraído remetia-se para a coroa portuguesa. Também a captação, que era um outro tipo de imposto, que era feito aí pela quantidade de pessoas que estavam trabalhando naquelas minas, ou seja, a quantidade de cabeças de trabalhadores determinava o imposto que deveria ser pago. E também nós tínhamos aí as entradas, que foi uma cobrança que passou a ser explorada na entrada na área explorada de ouro. Então, foram as principais medidas feitas no governo que vão dar início aí às tensões políticas e administrativas dentro lá da capitania.
Depois, a presença do governo nas minas de Cuiabá, inicia-se uma extorsão fiscal sobre os mineiros que estavam naquela região. Havia uma obsessão da coroa portuguesa em cobrar impostos, principalmente o quinto, e esse fato, somado também à gradual diminuição da produção de ouro, a produção da economia aurífera naquela região, vai fazer com que os bandeirantes pioneiros eles comecem a buscar ouro cada vez mais longe das autoridades cuiabanas. E aí esse processo é o processo de migração dentro do território de Cuiabá, e aí outros arraiais começam a surgir, começam a ser fundados devido a essa necessidade de explorar ouro em outras regiões. Vou avançar aqui, eu estou destacando os principais tópicos, né? Como eu disse, a aula não tem como abordar com detalhe, que é só para a gente poder revisar mesmo. O próximo tópico que eu quero trazer aqui é a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade e a criação da capitania de Mato Grosso. Em 1734, a Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, que eu disse anteriormente, ela já estava aí quase praticamente despovoada, porque tinha essa situação da cobrança de impostos elevadas, como também a escassez na produção de ouro. Os irmãos Fernando e Arthur Paz de Barros, eles estavam atrás de índios naquela região e descobrem outro veio aurífero, no qual eles denominam aí como Minas do Mato Grosso, que estavam situadas às margens do Rio Galeira, no Vale do Guaporé. As minas elas foram descobertas e batizadas ainda em 1734, naquele mesmo ano em que eles encontraram naquela região. A região era conhecida como Mato Grosso, subordinada à capitania de São Paulo. Então São Paulo detinha toda a administração daquela região, havia todo o aparato administrativo que vinha da capitania de São Paulo. Com a descoberta de ouro em Cuiabá, a metrópole portuguesa, através de uma carta régia no dia 9 de maio de 1748, ela vai criar a capitania de Mato Grosso. Essa capitania ela foi criada por uma questão aí de, principalmente, segurança, para assegurar a exploração do ouro naquela região, assegurar os domínios portugueses, para que a administração de fato ela ocorresse naquela região. Avançando aqui, né, então falando sobre a fundação da Vila Bela da Santíssima Trindade, é a primeira capital de Mato Grosso, que foi fundada no dia 19 de março de 1752 pelo capitão Antônio Rolim de Moura. Ele chegou naquela região com ordens do governo português ali para instituir o governo na capitania de Mato Grosso, que estava sendo desmembrada da capitania de São Paulo. Vila Bela ela foi escolhida para ser a capital do estado, principalmente para a instalação desse projeto elaborado por Portugal, e ela é considerada uma das primeiras capitais planejadas do Brasil. Portugal ele planeja essa capital para fixar os seus domínios, fixar a sua administração naquela região. Rolim de Moura, então ele chega até ele chega até a capital, a nova capital do estado, e se torna o governador. Vou avançar aqui também, para a gente continuar a entender esses processos. O próximo tópico que eu destaco aqui para a gente é a escravidão negra. Até alguém comentou aqui um pouco mais cedo, na questão dos escravos. Os escravos eles foram utilizados no trabalho em Mato Grosso. Alguns eram utilizados na atividade aurífera, mas principalmente quando o ouro entra em escassez, porque ele vai ser explorado até um certo momento. Quando ele entra em escassez, os escravos eles começam a trabalhar em outras atividades, a trabalhar principalmente aí, nas vilas, atividades urbanas, e também nas fazendas. Eu destaco aqui o uso da mão de obra escrava em Mato Grosso, os seguintes aspectos que estão relacionados, que são importantes. Eles eram tratados como mercadoria de troca. O escravo ele representava uma ascensão social, porque era uma mercadoria cara. Quem tinha escravo tinha prestígio, tinha domínio social. As principais atividades empenhadas foram na mineração, depois na agricultura, o gado extensivo e depois atividades domésticas nas vilas e também nas fazendas. Os escravos eles fugiam dessa situação, os que fugiam dessa situação de escravidão, eles fundam alguns quilombos lá em Mato Grosso, e eu destaco aqui principalmente o quilombo do Piolho e também o quilombo do Rio Manso, além de outros aí que são muito conhecidos, como é o caso do Mutuca. As péssimas condições de trabalho, principalmente na extração de ouro, motivavam então a fuga desses escravos e a criação dessas comunidades, desses quilombos em Mato Grosso. Então esses são os principais pontos. Fazendo aqui todo um retrospecto do que eu falei do período colonial, do que eu destaquei aqui. As expedições feitas pelos paulistas que vinham lá da capitania de São Paulo tinham um caráter econômico,
que era explorar ouro naquela região, como também um caráter político-administrativo, que era assegurar os domínios da coroa portuguesa. Com isso, nós temos várias expedições chegando à região de Mato Grosso, e a que vai fixar domínio ali de fato, 1718, a bandeira de Pascoal Moreira. Rapidamente, o ouro encontrado, ele é explorado de uma forma muito intensa, então uma característica muito importante é que o ouro explorado, ele é explorado de uma forma muito intensa e de uma forma breve, porque explorou-se o ouro de uma forma muito intensa e esse ouro vai acabar rapidamente, tanto que quando acabava o ouro em uma região, os bandeirantes procuravam em outras regiões, fundando outros aglomerados urbanos. A sociedade colonial em Mato Grosso, ela estava dividida principalmente devido à representatividade que essa sociedade tinha. Então nós tínhamos lá, no topo da pirâmide, nós tínhamos os próprios colonos lá, portugueses, que estavam trabalhando naquela atividade. Depois nós tínhamos os escravos, né, que vinham aí para trabalhar também, e os índios. Essa era a organização social da sociedade matogrossense naquele momento. Em 1748, é criada a capitania de Mato Grosso, com sede em Vila Bela e, posteriormente, transferida para a vila de Cuiabá. E no século XIX, nós temos aí, devido ao final do século XIX, nós temos aí, devido à escassez de ouro, a decadência, o empobrecimento. Pessoal, uma coisa que eu quero destacar aqui, que é muito importante, é que a capitania de Mato Grosso, desde o período colonial, passando pelo período imperial, chegando até o republicano, ela sofreu principalmente com o isolamento territorial, havia um isolamento e também a decadência. Inclusive, vários projetos são feitos na tentativa de melhorar essa situação econômica, que é agravada principalmente com a Guerra do Paraguai, porém sem nenhum efeito. Só lá no final do século XIX, com a modernização do território mato-grossense, é que nós temos aí um desenvolvimento econômico efetivo lá em Mato Grosso. Pessoal, vamos passar agora para outro período aqui, que é o período imperial, posterior ao período colonial. Quero destacar também alguns pontos importantes. O primeiro deles é a crise da mineração, que veio lá do período colonial, e quais são as alternativas econômicas na província. Quando há essa decadência, a atividade econômica que era desenvolvida, a mineração, que era a atividade principal, ela passa então a entrar em declínio, não há mais ouros, que estavam entrando em escassez, não havia ouro disponível como antes na região, e a agricultura de subsistência e a pecuária, que eram atividades até então secundárias, estavam totalmente ligadas à mineração, elas passam a se tornar atividades importantes. Então são atividades que vão trazer aí um reavivamento da economia na província e superar um pouco a decadência que foi causada pela escassez do ouro. Outro ponto importante aqui do período imperial é a rusga. Rusga é o nome aí de uma revolta social, tem esse nome aí rusga porque significa barulho. Foi uma manifestação feita a partir de dois partidos políticos que estavam atuando na província de Mato Grosso. Claro que isso também vem do próprio cenário político brasileiro, mas isso vai respingar dentro de Mato Grosso. Eram os partidos liberal, o Partido Liberal, ele tinha um posicionamento de descentralização, e o local de encontro das pessoas que faziam parte desse partido era na Sociedade dos Zelosos da Independência. Outro partido era o Partido Conservador, que tinha como principal base a centralização. E os integrantes do Partido Centralizador, eles vão se encontrar na Sociedade Filantrópica. A rusga foi uma revolta social muito importante, faz parte da historiografia mato-grossense. As pessoas saíram na rua gritando, né? Então tem esse nome aí justamente devido a essa situação de revolta no qual passou a capitania. Eu vou contextualizar como que aconteceu esse movimento. Os liberais estavam sob a liderança de João Poupino Caldas e queriam derrubar os conservadores do poder. Eles buscavam o apoio do povo para a causa e combinaram aí de se rebelar e protestar no último dia de maio de 1834. 3 dias antes, a notícia ela vaza e chega até o presidente da província, Antônio Correia da Costa, que era membro do Partido Conservador. E com a possibilidade de uma revolta social, o Conselho do Governo ele afasta do poder e indica outro presidente para a província, trazendo então os liberais ao poder. Todavia, o povo toma consciência dessa situação, do ocorrido, viu em Poupino Caldas um traidor e resolvem se rebelar, fazendo o que eles chamavam de rusga.
No dia 31 de maio daquele ano, o povo dá início a esse movimento, partindo do campo de Orique, percorrendo as ruas da cidade, gritando morte aos bicudos. Os bicudos eram os portugueses que faziam parte de uma elite comercial, de uma burguesia comercial na província. Então, morte aos bicudos representava então a queda desses burgueses, dessa elite comercial. Com isso, nós temos ali essa revolta, sai-se na rua a população gritando, é ameaçado pelos populares. Poupino, então, ele busca apoio do bispo de Cuiabá, Dom José Reis, mas ele não consegue acalmar a fúria da população. A solução foi acionar a Guarda Nacional, então há uma intervenção da coroa portuguesa para conter essa revolta. Em linhas gerais, foi uma revolta social meramente com o intuito aí de derrubar o poder, a população que estava insatisfeita com aquela situação. Já havia algumas questões sobre a rusga, já caiu em algumas provas, é um assunto que tem grandes possibilidades de ser abordado aí em MT. Outro tópico aqui que eu reservei para falar com vocês são os quilombos em Mato Grosso. Acabei de falar da escravidão em Mato Grosso. Os quilombos, são essas comunidades que se formam principalmente dos escravos que fugiam da situação de escravidão. Eles trabalhavam primeiramente lá na mineração. Quando há decadência do ouro, eles começam a trabalhar em outras atividades, que é o caso da pecuária e da agricultura. Então eles vão para as fazendas, como também nas vilas, eles trabalhavam também ali em atividades urbanas. Quero destacar aqui dois períodos: o período colonial, voltar num quilombo que é muito importante lá naquele período, e também no período imperial. São dois quilombos que estão sempre aí sendo abordados em questões. No período colonial, os quilombos estavam localizados principalmente no Vale do Guaporé. E um dos mais famosos naquele período foi o Quilombo do Piolho, ou Quaiterê. Ele era composto principalmente por negros, índios, crioulos e também caburés. Nesses quilombos, a forma de governo que era adotado era a monarquia, porque havia a presença de um rei e de uma rainha. Foi exercido primeiramente por José Piolho, e depois que ele morre, a sua mulher ela se torna a rainha, a sucessora do seu governo, que é a rainha Teresa de Benguela. Algo muito peculiar, inclusive, aí dentro da historiografia. Depois nós temos, lá no período imperial, outro quilombo também muito importante dentro da historiografia. Eu tenho que destacar aqui alguns pontos desse, que é o quilombo do Rio Manso. Esse quilombo ele estava localizado na Chapada dos Guimarães. Ele tem algumas características que são diferentes do quilombo do Piolho, há algumas especificidades, principalmente na organização da estrutura social desse quilombo. Naquele momento, a população tinha grande medo desse quilombo porque ele era composto de negros, criminosos que fugiam das vilas, eles encontravam refúgio. O nome desse quilombo agora é o Quilombo do Rio Manso, o anterior Quilombo do Piolho, tá? Então, voltando aqui a falar do Quilombo do Rio Manso, os criminosos eles encontravam refúgio nesse quilombo, então a população que estava nas vilas tinha certo temor em relação a esse quilombo. Por isso que eu disse que o Quilombo do Rio Manso ele possui algumas características que são muito peculiares. A estrutura social desse quilombo é muito diferente da estrutura, por exemplo, do Quilombo do Piolho. Além dos criminosos, era formado também por desertores da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é o próximo assunto que eu vou comentar. Soldados que fugiam da guerra também encontravam refúgio no Quilombo do Rio Manso. Esse quilombo tinha certo temor na região porque eles invadiam algumas fazendas, roubavam a produção dessas fazendas, e também havia relatos aí de que mulheres eram também roubadas, eram sequestradas pelas pessoas que estavam nesse quilombo. Algo também que é importante ser destacado: esses quilombos estavam localizados principalmente em lugares de difícil acesso. Por quê? Para dificultar que esses quilombos fossem destituídos, que esses escravos fossem recapturados. Então eram locais aí principalmente de difícil acesso. Ok, pessoal? Outro assunto importante dentro do período imperial, um dos últimos assuntos dentro do período imperial, já chegando no período republicano, é a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. E por que esse fato ele é importante na historiografia mato-grossense? Antes da guerra nós tínhamos um cenário, após a guerra nós tínhamos outro cenário, e durante a guerra nós tínhamos uma situação também que influenciou a capitania como um todo, principalmente com o bloqueio da bacia do rio Platina. Vou contextualizar também o conflito. Claro que não dá para entrar em todos os detalhes, vou destacar aqui os pontos que eu coloquei aqui para a gente poder discutir.
E aí esses pontos já são importantes para a gente poder entender esse conflito, por que esse conflito ocorreu, quais foram os desdobramentos desse conflito. É um assunto também que pode ser abordado nas questões de história de Mato Grosso, porque impacta a historiografia mato-grossense. A origem da Guerra do Paraguai está relacionada à política expansionista do presidente paraguaio, Francisco Solano. Ele governa o país de 1864 até 1870. Ele tinha o desejo de alcançar uma saída para o mar, o que implicava na dominação aí de parte dos países que estavam na América do Sul, nos territórios vizinhos. Então incluía aí a Argentina, o Brasil e também o Uruguai. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico que desfrutava aí o Paraguai naquele momento incomodava a Inglaterra, porque a Inglaterra ela tinha um forte poder sobre os países sul-americanos. Com isso, forma-se a Tríplice Aliança, novamente, Brasil, Uruguai e Argentina, e é declarado então guerra contra o Paraguai. O presidente Solano, uma das estratégias que ele toma é sequestrar a embarcação Marquês de Olinda. Essa embarcação ela saiu de São Paulo a caminho de Cuiabá e dentro dela estava o novo presidente da província de Mato Grosso, que era o Frederico Carneiro. Isso então é um dos pontos que marcam o início da guerra aqui no Brasil, quando essa embarcação é sequestrada pelas tropas paraguaias. Isso então vai dar motivo aí suficiente para que a guerra seja iniciada. As forças paraguaias elas vão tomar a cidade de Corumbá e, consequentemente, há um bloqueio aí da Bacia Platina. Isso vai causar um isolamento da província de Mato Grosso, porque boa parte da produção de Mato Grosso era escoada pela Bacia Platina. A Bacia Platina representava uma integração interregional de Mato Grosso com as demais localidades do país. Em relação à participação do Estado de Mato Grosso, eu quero destacar aqui os seguintes aspectos que são muito importantes. Dentre eles, a província ela teve seu cotidiano alterado com medo das forças paraguaias no território mato-grossense. Houve um isolamento da província com a tomada da Bacia Platina, acabei de citar isso daqui, o que vai configurar um aumento do preço das mercadorias, principalmente dos alimentos. Agrava-se a essa situação uma epidemia de varíola que vai assolar a província e vai dizimar centenas de pessoas. Os soldados desertores, como eu disse também anteriormente, se abrigavam no quilombo do Rio Manso, que foi um local muito temido naquele momento. Com a guerra, registrou-se um aumento da insegurança em Cuiabá e próximo à Chapada dos Guimarães, devido à falta de soldados naquela região. Além disso, o estado de Mato Grosso, nesse período, ele serviu de base militar para as tropas brasileiras que estavam atuando no conflito. Outra consequência também é que, com o fim da guerra, nós tivemos um aumento territorial de Mato Grosso, da província de Mato Grosso, porque com a vitória no conflito, o Brasil e a Argentina eles anexaram algumas áreas do Paraguai aos seus territórios. E o estado de Mato Grosso ele vai ter aí a anexação de parte do território do Paraguai. Há um incremento populacional também significativo na província, que é provocado por vários fluxos migratórios após o fim do conflito. E também é registrado um crescimento desordenado da cidade de Cuiabá, principalmente com o registro de imigração dos paraguaios em direção à província de Mato Grosso. Agora eu quero destacar aqui, após a Guerra do Paraguai, nós temos aí a emergência de uma economia em Mato Grosso, de uma nova fase da economia em Mato Grosso, principalmente com o surgimento de alguns portos lá em Mato Grosso. Há uma sociedade comercial burguesa, isso vai mudar a dinâmica econômica dentro da província. Vou destacar aqui, também é importante, algo que eu acabei esquecendo, vou falar sobre isso. Com a reabertura da Bacia Platina, permite-se a exportação das mercadorias e boa parte dessas mercadorias era oriunda do extrativismo vegetal, como é o caso do látex, da poaia, da erva mate e do açúcar. Isso vai trazer aí uma nova dinâmica econômica, visto que durante a guerra a província ficou totalmente destruída. A reabertura da Bacia Platina ela vai trazer a reestruturação da economia mato-grossense, que durante a guerra ela ficou fragilizada. Foram ampliadas trocas comerciais, além da diversificação dos produtos que eram comercializados, alterando somente não o quadro econômico, mas também o quadro da dinâmica populacional e urbana das cidades, principalmente cidades portuárias. Vamos avançar agora
quero trazer outro assunto dentro desse período para a gente poder fechar esse conteúdo. Outro tópico que é relevante, o fim do Império em Mato Grosso. A gente está saindo do período imperial, partindo aí para o período republicano. O fim da Guerra do Paraguai é um dos marcos do fim do período imperial em Mato Grosso. No período imperial, no final do período imperial, nós vamos ter aí algumas ideias que vão trazer vai trazer a questão de absolutismo, né, abolicionismo dos escravos em Mato Grosso. Isso vai provocar uma alteração também da dinâmica. A partir da década de 1870, começam os primeiros sinais de crise do regime imperial dentro do território mato-grossense. Isso vai também trazer algumas consequências, né, do cenário político brasileiro para o território mato-grossense. Nós temos o crescimento do Partido Republicano, além do desgaste também político do imperador decorrente dos conflitos com o exército e também de atritos com a igreja. São algumas situações que fazem parte aí do fim do Império no Brasil e também do fim do Império em Mato Grosso. No aspecto social, pessoal, Mato Grosso ele registrou uma gradativa substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. Nós também tivemos aí nos últimos anos o registro de um desenvolvimento da província, mas esse desenvolvimento ele foi muito pequeno, porque havia ainda aquela questão que eu falei lá no início do isolamento territorial no qual Mato Grosso se encontrava. O último ponto do fim do Império é a transferência da capital. A transferência da antiga capital do estado, que era a Vila Bela da Santíssima Trindade, para Cuiabá, ela vai ocorrer em 1821, no período da independência do Brasil, momento em que se rompiam definitivamente os laços coloniais do governo português. Eu trago aqui dentro da questão da transferência alguns pontos que são importantes também para vocês. O principal articulador para essa transferência, o que vai defender aí a transferência, é o governo de Magese, e ele destaca aqui algumas questões que são importantes. Cuiabá possuía mais de 20 mil habitantes, enquanto a antiga capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, possuía 6 mil habitantes. Havia uma diferença populacional muito grande. Além disso, Cuiabá ficava numa região salubre, numa região de condições físico-naturais favoráveis, enquanto Vila Bela da Santíssima Trindade numa região insalubre, principalmente com áreas alagadas, o que facilitava aí várias doenças naquela região. Partindo-se de Cuiabá pela Bacia Platina, havia a possibilidade de chegar ao sul do Brasil, ao Rio de Janeiro, ao sudeste brasileiro, ao Uruguai e também à Argentina. E, por outro lado, Vila Bela da Santíssima Trindade, utilizando a Bacia Amazônica, não se chegaria a grandes centros regionais. Havia também essa questão de localização que foi muito decisivo para a transferência. Cuiabá estava voltada principalmente para o comércio, extrativismo vegetal, a matéria-prima vegetal utilizada para exportação, enquanto Vila Bela da Santíssima Trindade dedicava-se tão somente à agricultura de subsistência depois da decadência do ouro. Então foram fatos decisivos para que essa transferência ocorresse. Vou voltar aqui nos pontos do período imperial, para a gente fechar esse período. A crise da migração ela vai provocar então o deslocamento dos capitais que foram empregados na mineração para outros setores da economia, que é o caso da agricultura de subsistência, a pecuária de subsistência. Nós falamos da Rusga, que foi um movimento que representou aí uma revolta popular como principal causa a luta dos partidos liberais e conservadores pelo poder. Tivemos também a questão dos quilombos em Mato Grosso, que estavam localizados aí no Vale do Guaporé, um dos mais famosos, o Quilombo do Piolho ou Pariterê. E também eu falei aqui do Quilombo do Rio Manso, no período imperial. A questão da Guerra do Paraguai. Com o fim da Guerra do Paraguai, através da reabertura da Bacia Platina, registra-se a reestruturação da economia mato-grossense, que durante a guerra ficou fragilizada. Pessoal, o último período aqui da história de Mato Grosso é o período republicano. O que eu vou destacar aqui no período republicano? O coronelismo e as políticas de expansão da fronteira agrícola e também ocupação das áreas de Mato Grosso. É o que eu vou destacar aqui nesse período. O coronelismo em Mato Grosso ele vai se destacar como uma disputa de poder, tanto poder político como também poder econômico, por alguns grupos oligárquicos ali daquela região. Foi marcado aí pela disputa entre as oligarquias do norte,
As oligarquias do norte eram compostas aí principalmente por usineiros de açúcar e também as oligarquias do sul, que eram compostas por pecuaristas, comerciantes que estavam ligados à importação e à exportação e os coronéis de erva mate. Então houveram várias disputas pelo poder e o poder era alterado à medida em que essas disputas aconteciam. Não vai ser possível entrar aqui nessas disputas, eu vou só citar quais foram elas. Tivemos aí a Caetanada, Morbeck e Carvalhinho, fazendo parte aí desse momento das oligarquias. Avançando aqui, para a gente poder fechar o período republicano em Mato Grosso, nós chegaremos lá nas políticas do governo Getúlio Vargas, que foram políticas fundamentais para a ocupação racional das áreas da porção oeste do território brasileiro. Insere-se aí também o território mato-grossense. Vou chegar aqui nos tópicos que eu separei para vocês. Bem, era Vargas. Um dos principais projetos do governo Vargas era ocupar racionalmente as áreas da região oeste, como eu disse. O nome do projeto político ficou conhecido como Marcha para o Oeste, então foi um incentivo para que essas áreas fossem ocupadas. Dentro desse programa político são criadas as colônias nacionais agrícolas. Essas colônias foram criadas com o objetivo de oferecer a famílias, principalmente famílias de pequenos agricultores. Olha, aqui está comentando que está travando, realmente está travando para algumas pessoas aqui. Eu acredito que seja pela internet, mas como eu disse, pessoal, se estiver travando muito, volta e assiste a reprise para vocês conseguirem pegar os pontos que eu falei aqui na aula. Voltando a falar das colônias nacionais agrícolas em Mato Grosso, essas colônias são criadas principalmente com o intuito aí da agricultura familiar, a ocupação das áreas de Mato Grosso de forma racional, a agricultura familiar, né, a produção, principal tipo de produção dentro do território mato-grossense. Lá na década de 30, década de 40, chegando na década de 50, foi esse modelo de ocupação. Então, o Estado ele oferecia as terras, era uma concessão pública dessas terras para essas famílias ocuparem. Depois disso, década de 60, década de 70, nós temos aí principalmente a modernização da produção dentro do território mato-grossense. E são políticas de ampliação do capital, porque a produção ela passa a ser voltada principalmente para o mercado exterior. Então o que é produzido passa a ser voltado para o mercado exterior. Lá nos governos militares, a gente teve vários programas que contribuem para essa modernização da produção dentro do território mato-grossense. Bem, finalizando aqui o período republicano, para a gente fechar mais esse período aqui, vou falar sobre o desmembramento do Estado de Mato Grosso e a criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Significa então que o território era muito maior, havia apenas um território e depois esse território foi dividido, criando-se aí o território de Mato Grosso do Sul. Ocorreu devido a alguns motivos. Vou destacar esses motivos aqui para vocês. São pontos muito importantes. Na década de 70, houve um interesse dos militares em integrar a região amazônica ao capitalismo, como disse para vocês agora, modernizar a produção agrícola no Brasil. E os sulistas, né, os que estavam na região sul do território, que até então era só Mato Grosso, não havia a divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eles tinham aí um espaço político para eles defendiam essa divisão. Em 1977, o governo de Gesiel, interessado na integração nacional e também no crescimento econômico do país, ele vai determinar a divisão de Mato Grosso. E a partir de 1977, quem governava Mato Grosso era José Garcia. Após a divisão, o governo do estado ele foi exercido por Cássio Leite de Barros. Quais foram os motivos levantados pelos militares para que essa divisão acontecesse? Primeiro, impulsionar o desenvolvimento regional e a ocupação territorial. Segundo, fortalecer as fronteiras locais com a Bolívia e o Paraguai. Terceiro, manter uma melhor relação política com o partido da ditadura, que era o Arena, ampliando a sua base de apoio por meio da criação de mais uma sessão eleitoral. Foram os principais motivos, então, que vão desencadear a criação do Estado do Mato Grosso do Sul através do desmembramento. Galera, foram os principais pontos aí do período republicano.
Vou passar agora para a geografia de Mato Grosso, abordando também aquilo que é mais importante dentro dos aspectos sociais, aspectos territoriais do estado de Mato Grosso. Primeiro, uma coisa que é óbvia, né? O estado de Mato Grosso ele está dentro da região centro-oeste, faz parte aí também Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, que está dentro do estado de Goiás. O que é importante também a gente falar sobre o Mato Grosso? A população mato-grossense ela está distribuída de uma forma desigual. Existem vários vazios demográficos dentro do território mato-grossense devido a essa distribuição desigual no território. É uma densidade demográfica considerada baixa, com aproximadamente 3,3, 3,4 habitantes por quilômetro quadrado. Temos aí 141 municípios, né, população distribuída nesses 141 municípios. Outra questão importante dentro da geografia de Mato Grosso são as regiões. O estado de Mato Grosso possui 22 micro-regiões político-administrativas que fazem parte de 5 mesorregiões que foram definidas pelo IBGE. Além disso, no ano de 2001, através de estudos que foram feitos pela CEPLAN de Mato Grosso, foi realizada uma nova regionalização do estado. Essa nova regionalização ela vai definir 12 regiões de planejamento. Enquanto as regiões que são criadas pelo IBGE, as mesorregiões, elas adotam principalmente critérios político-administrativos, essas regiões de planejamentos que foram criadas aí pela CEPLAN de Mato Grosso, ela adota critérios principalmente econômicos, critérios de desenvolvimento. É algo muito importante, tá, gente? Vou avançar mais um pouco aqui. Outra característica importante que eu destaco para vocês são os aspectos físicos naturais. O estado de Mato Grosso ele possui um relevo que apresenta aí, principalmente superfícies aplainadas, está inserido principalmente o território dentro do Planalto Central Brasileiro. Nós temos dentro do território mato-grossense o Planalto Mato-Grossense, uma característica do relevo. Temos também o Planalto Arenítico-Basáltico e o Planalto Planalto do Pantanal. Temos essas 3 divisões de relevo dentro do território. E como eu disse, o que prevalece dentro do território mato-grossense são as áreas rebaixadas, as áreas aplainadas, com exceção, né, da planície do Pantanal. Falando de clima, clima também é uma característica muito importante. O clima está relacionado às condições físico-naturais de determinada região e devido à extensão territorial do estado de Mato Grosso, ele tem um clima muito variado. O clima que predomina dentro do estado de Mato Grosso é o clima tropical do tipo superúmido, é uma característica muito importante. O clima amazônico ele também influencia o território mato-grossense, principalmente no extremo norte do estado. Então nós temos principalmente o clima tropical superúmido dentro do território, mas também a influência do clima amazônico, o clima equatorial, lá no extremo norte do estado. Vegetação, outra característica da vegetação, é coberto aí por variações que vão desde cerrado, também lá no extremo norte nós temos a vegetação típica de floresta amazônica e também o Pantanal, além de áreas de transição dentro dessas 3 unidades de vegetação dentro do estado. Não vou comentar essas 3 unidades porque são muitos detalhes, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Avançando aqui, outra característica dentro do território mato-grossense é a hidrografia. Ele é um dos estados do Brasil que mais possui aí, uma carga hídrica comparado a outras regiões e é considerado uma caixa d'água do Brasil, né? Está inserido aí dentro desse contexto. Os rios de Mato Grosso eles estão divididos em 3 grandes bacias hidrográficas. Essas bacias são a bacia amazônica, principalmente ali relacionada ao extremo norte do estado, a bacia platina, está relacionado principalmente ali à planície do Pantanal, e a bacia do Tocantins. A bacia do Tocantins é essa região aí de cerrado, essa região leste do estado, tá, pessoal? Continuando aqui, separei também para vocês aspectos socioeconômicos. O estado de Mato Grosso, a economia de Mato Grosso no cenário nacional. Ele é um estado que tem uma economia pautada principalmente na agricultura comercial e na pecuária comercial. É um dos maiores exportadores de grãos do país e também possui um dos maiores rebanhos bovinos dentro do país, dentro do território brasileiro. Porém, a economia
da capital Cuiabá, ela está centrada principalmente no comércio e na indústria, com significativa participação aí do setor de comércio e serviços. Avançando aqui, quero terminar a falar sobre aspectos físicos naturais, aspectos relacionados às condições naturais do território, sobre os problemas ambientais. É um assunto muito importante. Devido à expansão da fronteira agrícola dentro do território mato-grossense, que foi impulsionada principalmente por políticas públicas, nós tivemos o desmatamento aí dos biomas que estão dentro do estado. Qual foi o bioma que mais sofreu? O Cerrado. Porque a região onde o Cerrado se encontra, região leste, região centro ali do estado, é uma região propícia à expansão da agricultura comercial, porque é uma área plana, e o Cerrado ele vem sofrendo aí com essa expansão. Um dos problemas ambientais mais decorrentes disso é o desmatamento. Temos também um desequilíbrio hídrico, porque, como eu disse, aí, temos aí 3 bacias importantes integradas ao território: a bacia amazônica, a bacia platina e a bacia também do Tocantins, do rio Tocantins. Temos também a questão relacionada aí à atividade comercial, à atividade da agricultura, à erosão devido a essa exploração do solo. E para fechar aqui, essa parte de geografia de Mato Grosso que eu destaquei para vocês. Um instante aqui. A urbanização em Mato Grosso foi um outro tópico que eu guardei aqui para falar no finalzinho. A urbanização em Mato Grosso está relacionada a vários fatores, principalmente a questão aí da agricultura, a expansão da fronteira agrícola. Se a gente for pegar outros estados brasileiros, a urbanização está relacionada principalmente à industrialização. É o caso da região sudeste. Os estados brasileiros da região sudeste tiveram um aumento populacional, um boom demográfico e um aumento também das cidades, principalmente lá com a industrialização. Já Mato Grosso tem uma particularidade. As cidades, boa parte das cidades, o aumento das cidades, o crescimento urbano está relacionado com a expansão da fronteira agrícola, tá? Isso é muito importante. E eu finalizo aí os tópicos em geografia de Mato Grosso. Vou passar aqui rapidinho para a ética. Primeira questão, gente, é a gente fazer uma diferenciação do que é ética e do que é moral. Muita gente tem ainda dificuldade em entender os conceitos. Parecem conceitos que têm o mesmo significado, mas não são a mesma coisa. Existem aí definições do que é ética, definições do que é moral. A ética, eu sempre falo isso nos meus cursos, a ética ela tem um caráter universal. A ética é um campo da filosofia, é uma área de estudo da filosofia que se dedica ao estudo do comportamento social, dos valores, ou seja, da organização em sociedade. A ética, então, ela trata principalmente da reflexão desses valores. A ética ela organiza, ela sistematiza esses valores. Já a moral é algo individual. Ela parte do subjetivo, ela parte do sujeito. Enquanto eu tenho na ética algo que é universal, porque está dentro da filosofia, é um campo da filosofia, um campo que se dedica ao estudo desses valores, a moral é algo mais específico. Moral é o comportamento do sujeito em sociedade, ou seja, o que o sujeito tem como valor, ele adquire através do que ele vive em sociedade. Ele absorve isso através da cultura, através dos costumes. Algo também que é importante dentro de ética e dentro de moral. A moral ela é influenciada pelo contexto no qual o sujeito está envolvido. Então depende muito daquela sociedade. O que pode ser certo para uma sociedade não pode ser certo para outra sociedade. Então, ela está relacionada às mudanças sociais, relacionada a contexto histórico específico, contexto geográfico específico. Então, voltando aqui, diferença entre ética e moral. Ética, campo da filosofia, é universal, moral é algo subjetivo, é algo individual, é o caráter do sujeito, é aquilo que ele absorve em sociedade, costumes, valores, princípios que vão nortear a sua conduta em sociedade. Tanto que, só para vocês terem uma ideia, a ética tem os códigos de ética. As organizações públicas, organizações privadas criam códigos de ética que são códigos de conduta. Esses códigos de ética, prezados, eles devem ser seguidos de forma universal. Por exemplo, servidores públicos de Mato Grosso, tem aí o código de ética do servidor público de Mato Grosso. Todos os servidores devem seguir esse código. Esse código ele é universal. Então, ética é só vocês lembrarem que é um campo universal. É o que vai normatizar a conduta em sociedade para todos, é universal. Já a moral são princípios subjetivos, princípios individuais.
Por isso que há essa diferença. Para fechar essa questão de ética, vou falar sobre a evolução do conceito de ética, que é importante. Lá na idade da Grécia Antiga é onde surge a ética e ela estava muito relacionada à vida política. Era a virtude do homem, né? O homem era considerado um animal político, algo aí que é muito importante, e estava totalmente relacionado ali à vida na polis, né? À vida política daquele sujeito. Então a política influenciava a ética. A ética nasce na Grécia Antiga como um campo da filosofia. Ao longo do tempo ela vai passando por desenvolvimentos, por alterações devido a contextos históricos. Quando nós chegamos lá na Idade Média, a ética vai sofrer influência da religião, porque a Idade Média ela foi marcada por uma forte influência principalmente do cristianismo. E nesse contexto aí do cristianismo, o que era a ética? A ética estava centrada na fé, era a revelação divina, ou seja, o que Deus revelava deveria conduzir a vida em sociedade. A conduta era guiada por revelação. Já na Idade Moderna nós temos também um outro conceito de ética, um outro desenvolvimento de ética. Esse conceito está relacionado principalmente à racionalidade, ao novo pensamento que esse sujeito ele traz a partir de agora. E esse pensamento ele é guiado sobretudo pela ciência. A ciência vai racionalizar o pensamento. Através disso nós temos a criação de códigos sociais. Além disso, na Idade Moderna, uma característica muito importante da ética é que a ética está incluída num sistema muito complexo. Nós vivemos uma sociedade complexa, onde há diferenças sociais, diferenças de classe. Entra aí a questão do capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo lá no século XIX. Isso vai influenciar também o que se entende por ética. Pessoal, foi isso que eu reservei para vocês. Peço desculpas se não deu para entrar em tudo, né, que está relacionado a esses conteúdos, mas como eu disse desde o início, é uma revisão geral, tá? Então foram pontos importantes em cada um desses conteúdos. Quero agradecer demais a presença de vocês, mandar um abraço para todo mundo que acompanhou essa live, quem vai acompanhar de novo no modo reprise. E só reforçar, gente, que meu aulão gabaritando Geografia, História de Mato Grosso e Ética vai acontecer no dia 6 e 7 de outubro, tá chegando. As inscrições estão acontecendo. Quem não fez a inscrição, me procura. A gente já está no segundo lote, está R$ 60 a inscrição. No dia do evento, vai aumentar para R$ 70, tá? Então, quem não fez antes, pode fazer no dia do evento, mas vai ter esse valor maior. Pessoal, olha só, no dia do aulão, além de eu fazer toda uma contextualização desses conteúdos, eu vou aprofundar muito mais, porque a aula vai ter mais tempo. Vou falar muito mais desses conteúdos. Eu elaborei vários esquemas poderosos para vocês. Vocês vão ter acesso a esses esquemas, vão sair de lá com a cabeça fresquinha para responder a prova no dia seguinte, né? Quem for fazer a aula no sábado ou quem for fazer a aula na sexta para fazer a prova no domingo. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês que vão no meu aulão flashcards. O que são flashcards? São fichas onde eu vou colocar lá ocupação de Mato Grosso, vou colocar os pontos da ocupação de Mato Grosso, a questão da administração das minas em Mato Grosso, vou colocar os pontos, a transferência da capital, vou colocar os pontos. Ou seja, todos os tópicos em Geografia, História e Ética eu vou colocar pontos importantes, porque quando você for fazer a prova, horas antes, né, minutos antes de fazer a prova, você vai acessar esses itens que eu coloquei lá nesses cartões e vai voltar à sua cabeça todos esses conteúdos. Muito importante, é um material exclusivo que eu estou elaborando para vocês. Além da simulação de questões, a gente vai ter uma conversa lá sobre esses pontos, eu vou simular questões, eu vou analisar as questões para você sair de lá preparado para gabaritar Geografia e História de Mato Grosso e também Ética. Muito obrigado então pela participação de vocês. Eu aguardo vocês lá em Cuiabá. Vocês podem participar ou na sexta-feira. A galera está me perguntando aqui, sexta-feira as vagas estão acabando. Quem não fez a matrícula, corre e me procura porque são vagas limitadas. Sexta-feira vai ser um espaço menor. O hotel onde vai acontecer o aulão, o Hotel Fazenda Mato Grosso, na sexta-feira disponibilizou um espaço menor. Cabem 100 pessoas nesse espaço, vai começar às 7h30 da noite a aula. No sábado o espaço é maior, cabem mais pessoas. Se não me engano, no sábado cabem 200 pessoas. Quem for participar no sábado de outros aulões que ocorrem o dia inteiro, pode depois correr lá no meu aulão às 7h30 para você ter acesso aí a uma aula diferente em Geografia e História de Mato Grosso e também Ética. Pessoal, beleza? Vou segurar assim. Um abraço para vocês então. É isso, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigado pela presença. E eu aguardo vocês então lá em Cuiabá, dia 6 e 7 de outubro, para a gente gabaritar juntos essas questões. Até mais, pessoal!